iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Palavra que nos diz que Jesus Cristo tem o domínio sobre céu e terra, dado pelo próprio Pai, pelo que Ele fez. Nele cremos e a Ele louvemos. Amém. Continuemos louvando ao nosso Deus com o hino Nem Só Palavra é Amor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 43. Quem já tem aberta, pode dizer qual a página? 34 do Novo Testamento. Então, Mateus, versículo 25, 31 a 43. 32. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forrasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Querida comunidade, esse texto bíblico é o Evangelho indicado para hoje, o domingo da eternidade, o domingo Cristo Rei. O domingo Cristo Rei, domingo da eternidade, é o último domingo do ano da igreja. Enquanto que no mundo secular nós terminamos o ano dia 31 de dezembro, no calendário da igreja é este domingo de hoje. Sendo que no próximo domingo nós iniciamos o Advento. O novo ano da igreja começa com o Advento. E esse texto bíblico aqui é um texto muito importante para hoje, o domingo da eternidade, o domingo Cristo Rei. Esse domingo surge após a Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, por causa da secularização da sociedade. Para fazer frente, e a igreja cristã, então, fazer frente e afirmar Jesus Cristo como Rei de tudo e de todos, e também da eternidade, frente à secularização da sociedade que surge ali. E vocês podem imaginar se isso foi necessário ali no ano de 1500, 1600, imagine hoje. Se ali começa a secularização da sociedade, então imagine hoje, que ela já está entre nós e muitas vezes também dentro de nós. E eu queria então, antes de olhar o texto um pouquinho, tirar uma lição dele, eu queria falar um pouquinho sobre a tal da secularização. O que é isso? Trocando em miúdos, de uma maneira bem simples para a gente entender. A secularização é o afastamento da sociedade e das pessoas da religião. Simplesmente isso. Se no passado era a religião, a igreja que ditava as regras, onde as pessoas tinham os seus parâmetros de vida, a secularização faz com que isso não aconteça mais. Não é mais a religião, a igreja, que determina os parâmetros de vida das pessoas. E aí talvez vocês vão dizer assim, mas surge tanta religião, como assim que a religião não determina mais a vida das pessoas? Né? Se a gente, por exemplo, dá uma volta no Garcia, se você passa uma semana sem dar uma volta, essa é a impressão que dá. Aí você dá uma volta de novo, você parece que já vê uma nova igreja surgindo, um novo templo religioso. Né? Então, por um lado, a secularização está aí, mas, por outro lado, proliferam religiões. Como explicar isso? Será que não é verdade que a secularização está aí, que as pessoas se afastam? É verdade, sim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje, as pessoas estão em busca de religião, sim, mas o que tem sido o centro dessas religiões? Tem sido Deus? Tem sido Deus? Vamos pensar um pouco. Se a gente olha hoje um casamento à moda moderna, né? Nós aqui somos uma cidade conservadora, então isso não acontece muito. Mas se a gente olhar numa série, na televisão, num filme, a gente vai ver como é que é os casamentos hoje. Como é que é? Eles fazem fora da igreja, né?
Nada contra, né, pessoal? Nada contra nesse sentido, mas é feito fora da igreja. Isso já é uma mudança muito grande na sociedade. E se contrata o quê? Um pastor, um padre? Um celebrante, um cerimonialista. E o cerimonialista vai lá, ele às vezes é um coaching, né, uma pessoa motivacional, ela vai lá e ela faz uma cerimônia. Onde Deus não aparece, né, onde não tem palavra bíblica, onde não tem até que a morte os separe ou tornar-se uma só carne, que é desde o princípio da Bíblia. É uma cerimônia que fala do amor, né, que fala do respeito, que fala da ética de um casal, mas não fala sobre Deus. E muito menos sobre Jesus Cristo. Agora pensamos nos sepultamentos também. Né? Muitas pessoas hoje são sepultadas e a família nem mais chama a igreja. Quando a gente fica sabendo, já foi o sepultamento. Porque as funerárias já contratam um cerimonialista, né, que vai lá e dá uma palavra sobre o amor, sobre a vida da pessoa, mas nada sobre Jesus Cristo, a eternidade, né? Sobre Deus como ponto final da nossa vida e da nossa história, nada disso. Uma cerimônia que coloca o ser humano no centro e não mais Deus o centro de tudo. Isso é o secularismo. Religiões surgem, sim, mas não mais onde Deus é o centro, mas sim o ser humano é o centro. Por isso, inclusive, muitas igrejas, se vocês vê por aí, também não falam mais sobre Deus ou sobre a palavra, mas sobre a gente estar bem, a gente ir lá se encher de ânimo para viver mais uma semana, né? Mas não sobre a palavra, sobre o perdão dos pecados, sobre a necessidade de arrependimento e sobre Jesus Cristo como Rei e Senhor da história. Isso é o secularismo. E por isso hoje é tão difícil alguns temas na sociedade. Temas que no passado estava claro, né? Quando se falava no passado, por exemplo, sobre aborto, nem se discutia, estava claro, né? Homossexualismo, pedofilia, tudo isso a igreja tinha a sua resposta e estava claro. Hoje são temas que não se consegue mais nem discutir. Porque não tem mais uma verdade absoluta. Se nós temos Deus, nós temos uma verdade. E aí cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Né? Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa bem triste que eu acho, e que tem vindo com tudo, se vocês observam agora nos filmes e tudo, é a questão da legitimação da prostituição. Né? Você quer dizer, não, é uma profissão normal. Uma profissão normal como todas as outras. Essa semana, conversando com uma pessoa mais nova sobre isso, bem a geração alfa, que dizem, né, bem novinha, ela disse, mas é uma profissão como as outras? Que preconceito é esse? Por isso está tão difícil dialogar na sociedade, porque cada pessoa tem a sua opinião. O que importa é o ser humano estar bem, se ele se sente bem fazendo isso ou aquilo, está tudo bem. Então vamos para uma coisa mais difícil ainda, por exemplo, a pedofilia. Hoje tem vozes na sociedade já querendo dizer que a pedofilia também é uma forma de amor. Se nós não temos mais a igreja, Deus como centro, onde nós vamos buscar a verdade? Onde nós vamos buscar uma resposta para as angústias da sociedade? Né? Por isso, querida comunidade, eu trago esses exemplos bem tristes, difíceis, porque urge que a gente confesse Jesus Cristo como Senhor, como Rei, para fazer frente a esse secularismo que quer tirar Deus da vida das pessoas, que quer tirar Deus e a sua palavra como resposta para as
nossas dificuldades e dialogar. Para as nossas dificuldades e dar resposta para a sociedade. Se em 1600 eles perceberam a necessidade de fazer frente ao secularismo e instituíram o domingo da eternidade, o domingo Cristo Rei, que Jesus Cristo é Rei da vida e da eternidade, tanto mais hoje. Nós, cristãos, precisamos confessar: Jesus Cristo é Rei. É Rei. Ele reina e Ele quer governar a nossa vida com a sua palavra. Com a sua palavra. E aí o texto bíblico, que é o Evangelho de hoje. É um texto muito conhecido, né? Vocês já devem ter ouvido esse texto, onde Jesus vem, né? O versículo inicial, ali 31, 32, já vai dizer de cara que Ele vem na sua majestade. E Ele vem com todos os anjos com Ele. Significa todo o poder. Se hoje a gente não vê esse poder, a gente vê guerra, a gente vê injustiça, fome, brigas, mas vai ter um dia que Jesus volta mostrando a sua majestade. E ali então ele diz que vai haver uma separação. O texto, né, esse texto tão conhecido que diz que ele separa as pessoas como o pastor separa cabritos das ovelhas. E aí ele então vai dizer: esses vão para a vida eterna, esses vão para o castigo eterno. Isso o texto bíblico diz. Né? E ele vai dizer por que esses vão para a vida eterna e por que esses vão para o castigo eterno. E aí aquelas frases tão conhecidas: porque tive fome, me destes de comer. Vocês devem saber de cor isso, né? Tive sede, me destes de beber. Era forrasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e fostes ver-me. Né? E o contrário, então, também aconteceu: estava nu e não me vestistes, estava preso e não fostes ver-me, e por aí afora. O que esse texto aqui nos ensina nesse domingo Cristo Rei? Eu quero trazer duas mensagens dele, que para mim, aqui são fundamentais. A primeira delas é que Jesus Cristo é o Rei, como diz outras parábolas, que se ausenta do seu país, do seu lugar, e deixa quem cuidando desse reinado? Quem ele deixa cuidando? Nós. Os seus súditos, a gente poderia dizer assim. Ele vai e diz: cuidem uns dos outros, cuidem da criação, cuidem do mundo, que um dia eu vou voltar. Mais ou menos assim a gente poderia entender esse texto. Ele se ausenta, é bem verdade que ele está conosco, por meio da sua palavra, da sua ceia, da sua comunidade, a sua presença está aí. Mas não de forma total, é ainda uma presença parcial. Né? Mas ele nos deixa uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Em última análise, o texto diz: a vida nossa aqui determina a nossa eternidade. Se eu estou na fé em Jesus Cristo, eu vou viver pela fé. Essa fé vai mover a minha vida. Vai fazer com que eu trate diferente a minha família, meus filhos, meus pais, minha comunidade, lá no meu trabalho. Ela vai fazer com que essa fé se manifeste na minha vida. A ponto de eu fazer essas coisas que o texto diz. Vestir as pessoas, ajudar em tudo aquilo que eu posso, movido pela fé em Jesus Cristo. E o contrário, então, também é verdadeiro: aqueles que não estão na fé, não estão nem aí. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tenho a minha opinião e os outros que se lasquem. Não é assim que a gente ouve muito hoje? Por isso é tão difícil comprometer as pessoas. Cada vez mais, né, nós temos crise hoje na escola, não tem mais professores. As pessoas não querem mais compromisso. A vida é minha. Cada um que cuida da sua vida. Jesus Cristo aqui ensina que a nossa vida está entrelaçada uns com os outros. Né? Uns com os outros.
Se eu estou na fé em Jesus Cristo, se eu estou sob esse reinado de Jesus Cristo, então a minha fé, sim, tem a ver com os irmãos, as irmãs. E o segundo ponto que ele diz ali no versículo 31, ele começa dizendo: quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Um dia ele vem, né? Um dia ele vem, seja na nossa vida ou após a nossa morte, né? Então tem muitos textos que falam sobre isso, como vai ser, não é esse não explica, só diz que ele vai vir. Um dia ele vai vir. E aí vem o ponto final dessa época de viver na fé. Acabou a fé daí. A fé é para essa vida. A esperança é para essa vida. Quando Jesus vem, acabou tudo isso. Aí é vida com Ele, é vida com Deus. É eternidade. Onde a Bíblia vai dizer que é muito melhor do que hoje. Vocês conseguem imaginar isso? Via de regra, a gente não quer, a gente quer viver nessa vida, mesmo que ela é cheia de dor e sofrimento. Ninguém quer morrer, como o pastor disse no início, não é verdade? Mas a Bíblia diz que vai ser muito melhor. Muito melhor, por isso a gente não precisa temer a morte. Bem verdade que a gente não deve buscar ela, Deus que tem isso nas mãos, mas a gente não precisa temer. A gente pode viver alegre, grato, cada dia, porque promete que há uma eternidade. Mas para isso a gente precisa se preparar. Se preparar. Né? Ouvir a palavra, conviver com os irmãos e enxergar Cristo nas pessoas. Vocês enxergam Cristo nas pessoas? Esse é o segredo desse texto aqui, né? Quando a gente, por exemplo, aos casados, né? Quando a gente briga no casal. Quando a gente não quer perdoar no casal. A gente não está enxergando Cristo na outra pessoa. Né? Por isso a gente briga, não quer perdoar, fica magoado, puxa coisa lá do fundo do baú, do tempo do EPA, para jogar na cara, porque a gente não está enxergando Cristo na outra pessoa. Mas se a gente enxerga Cristo na outra pessoa, a gente vai perdoar, a gente vai amar, a gente vai fazer sacrifício, a gente vai cuidar dela, como diz lá na promessa do casamento, na saúde ou na doença, né? Tempo de fartura ou tempo de necessidade. Assim também, os filhos, vamos dar o exemplo, né? Cada vez nós vamos ser uma sociedade de mais idosos. Poucos filhos. Cada vez mais vai ser necessário afirmar que o amor de um filho se prova na velhice dos pais. Não é verdade? Né? E um filho que enxerga Cristo nos seus pais, vai cuidar dos seus pais, apesar de toda dificuldade, vai amparar esses pais na velhice. E também a comunidade. Se você enxerga Cristo nas pessoas, na sua comunidade, você vai também compreender a sua comunidade. Ela não é perfeita, mas ali está Cristo. Naquelas pessoas falhas, que não são como eu gostaria, ali está Cristo, nesses irmãos. E por isso a gente vai compreendê-los. Do tempo da paixão, da quaresma, até agora, né, que é mais ou menos lá março, abril, dependendo do ano, dá em torno de, pensando em cada domingo, dá em torno de umas 40 pregações que a gente ouve. Só pensando nos cultos, fora os grupos, né? As 40 pregações. Todas elas para nos motivar. Que Jesus Cristo é o Rei de tudo e de todos. Um dia Ele vai manifestar essa glória. Um dia Ele vai manifestar esse reinado e vai botar um ponto final nesse mundo, iniciando a eternidade, a nova vida, para nos lembrar que nós, enquanto estamos aqui, somos chamados a enxergar Cristo nos irmãos. O secularismo está aí, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como. Não adianta a gente dizer, ai, como era bom. Não, isso não volta mais. Ele está aí. Né? Cada vez mais, Jesus diz, o mundo está na escuridão e as pessoas vão a tendência a se afastar da verdadeira religião. A religião que coloca Deus como centro.
Cabe a mim e a você, cristãos, confessar Jesus Cristo como Senhor. Ali no meio onde a gente vive. Né? Propagar essa palavra. Levar adiante isso. E o Espírito Santo vai fazer a sua parte e vai continuar a igreja e o reinado de Jesus Cristo até o fim. Para que mais pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que você nesse dia possa se lembrar disso e dar testemunho de Jesus Cristo. E se lembrar que Ele está aqui entre nós, quando nós ouvimos a sua palavra. Que assim seja. Amém. Cantamos o próximo hino. É um hino muito bonito e que nos fala exatamente disso. Sem Jesus, tudo está perdido. Então vamos cantar com alegria. Jesus, tudo está perdido. Está perdido porque não tem reconciliação com Deus. Sem reconciliação não tem perdão. Sem perdão não tem vida eterna. Vamos responder a essa palavra que nós ouvimos com a nossa fé, confessando juntos o credo apostólico, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Olhem bem para esse cartaz. Nos próximos dias teremos aqui um cartaz novo, com um novo lema para o ano. Domingo que vem, primeiro domingo de Advento, começa o novo ano da igreja. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não esqueçam disso. Deus conta com cada um de vocês para salgar e iluminar o nosso mundo. E nós fazemos isto à medida que transmitimos o que Jesus fez por nós. Convido a comunidade a tomar assento. E agora, em conjunto, vamos cantar o hino 286. Enquanto isso, nós vamos recolher as ofertas, demonstração da nossa gratidão. As ofertas do culto de hoje é para o Sino do Vale do Itajaí, para a Legião Evangélica
para o trabalho da Legião Evangélica e trabalho com casais. Então, Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores. A nossa última oferta foi no valor de R$ 384,00, destinado para a paróquia. A paróquia também agora está reunindo os recursos que temos ainda disponíveis para enviar para aqueles que foram afetados pelas enchentes. Provavelmente, na quarta-feira, teremos reunião do presbitério, onde vamos decidir para onde vão os nossos recursos. Então, Deus queira abençoar as dádivas, bem como os doadores e todos os trabalhos que a igreja faz, Brasil afora. Cantamos 286. Bom dia a todos. Nosso próximo culto, domingo próximo, às 19 horas, com a ceia do Senhor. Plantão para hoje e amanhã, pastor Hércules Oswaldo Kel, da Paróquia Garcia. Hoje o pastor está de plantão. Temos à venda o Castelo Forte e as senhas diárias. Ainda tem alguns aqui na igreja, mas tem mais alguns na secretaria. Se alguém tiver interesse, é só nos procurar no final do culto. R$ 25,00 o Castelo Forte e 20 as senhas diárias. Quarta-feira a gente tem a reunião do presbitério, às 19h30. Todos os presbíteros convidados. No próximo sábado... Retiro da Juventude. Próximo final de semana, a Juventude tem retiro em Benedito Novo. Então, não tem JBG aqui, mas tem o retiro. Quem quiser participar, ainda tem vaga, pastor? Hoje é o último dia para inscrição. Hoje é o último dia de inscrição para o retiro, então. Entrar em contato com o pastor e a pastora, se alguém tiver interesse ainda. Perguntas se tivemos aniversário durante a semana do dia 19 até hoje. Ninguém fez aniversário essa semana. Tem a Iris Brenner, né? Está de aniversário hoje. Ela está na Suíça e sempre nos acompanha. Manda um abraço para ela. Então, dona Iris, nosso abraço aqui de Blumenau para você aí na Suíça. Se estiver nos assistindo, receba o nosso abraço aqui da comunidade. E o bombom, daí quando a senhora voltar e estiver no culto, a senhora ganha o seu bombom. Não dá para mandar pelo avião. Pergunta se tivemos aniversário de casamento nesse mesmo período. Alguém quis casar entre o dia 19 e 26 de novembro? Ninguém quis casar também. Barbaridade. Das ofertas, o pastor já falou. Como de praxe, a gente divulga aqui o resultado dos eventos. Ele já foi colocado no grupo
nos grupos da paróquia. Então, a maioria que está nos grupos já tem conhecimento. Só para aqueles que não estão, a gente comunica hoje. O almoço fraterno do dia 12, ele somou importância bruta de R$ 25.723, uma despesa de R$ 12.262, para um líquido de R$ 13.461. A gente agradece a todos que colaboraram de alguma forma ou de outra. Foi muito prazeroso trabalhar novamente um evento com a comunidade apoiando. Seriam esses os avisos de hoje. Obrigado, Manuel. Então, vocês ouviram também que hoje é meu plantão. A pastora falou sobre a secularização, né? No plantão agora é muito mais comum a gente fazer a cremação, às vezes até mais do que o sepultamento. Nós, como igreja, não temos nada contra. É feita a cremação. Só que a gente tem que saber, quem assim o faz, que está aderindo a uma prática que não é da tradição cristã. A cremação, ela vem das práticas pagãs. A tradição cristã é o sepultamento. Mas por uma questão de custo, por uma questão ecológica, uma série de argumentos que se levantam, se adota a cremação. Por isso, cada um, quando vai encaminhar o seu sepultamento, é bom que reflita. Por que razão eu estou adotando essa prática? Simplesmente para não aderir uma prática que não era do cristianismo, que não faz parte da tradição, e assim depois não saber responder a razão pela qual está fazendo. Então, nós cristãos fazemos ambas as coisas, mas cada um tem que saber dar conta por que razão faz esta prática e não aquela. Que Deus continue nos abençoando também a encaminharmos a despedida dos nossos mortos e assim ali, nesta situação, dar testemunho. É perfeitamente possível a gente dar um testemunho cristão com uma cremação, mas por isso a gente chama a reflexão. Convido a cantarmos o último hino, Em Nada Ponho a Minha Fé. Convido a nos dirigir a Deus com a nossa oração de intercessão. Além dos pedidos que me foram passados, mais alguém tem algum pedido de oração? Hoje está fazendo 2 anos que a mãe partiu e foi bem na hora do culto, 9h30 da manhã. Sim.
Mais alguém? O nome dela? Yasmin. Sim, mais alguém? Mais alguém? Sim. Mais alguém? Oremos então. Misericordioso Deus, como comunidade cristã, chegamos na Tua presença intercedendo por tantas situações onde o pecado reina, gerando morte, tristeza e desolação. Lembramos especialmente as milhares de pessoas que estão envolvidas com a guerra, vivendo momentos de insegurança e incerteza sobre o futuro de suas vidas. Te pedimos, Senhor, pelo fim das guerras em nosso mundo, para que possa haver paz e tranquilidade para as pessoas organizarem as suas vidas. Intercedemos, Senhor, pelas vítimas das enchentes, vítimas das catástrofes naturais que têm atingido tantas pessoas, deixando desabrigadas, desorientadas e até desiludidas com a vida. Ampare e cuide destas pessoas, aumente a solidariedade para reerguer cada uma que está em situação difícil. Intercedemos pelas igrejas cristãs para que elas continuem sendo sal e luz no mundo, iluminando aqueles que estão nas trevas e também ajudando a temperar o nosso mundo. Intercedemos pelas pessoas que estão com a saúde abalada. De forma especial, lembramos aqui a Ana Bervian, a Bernadette Santos, Getúlio Queires, Terezinha Simon, também a Yasmin, que se encontra num estado depressivo, que ela possa encontrar força e ânimo, assim como cada um destes enfermos aqui citados, Senhor, possam ser socorridos na Tua misericordiosa mão, cuidadora e curadora. Ampare e cuide também da família da Ethel Evelyn, que está lembrando 2 anos de falecimento de sua mãe. A saudade por ela deixado, o vazio por ela deixado ainda causa dor e sofrimento. Fortaleça sua família na esperança, na certeza do reencontro eterno. Lembramos também as pessoas que têm motivos de alegria entre nós. De forma especial, lembramos aqui a Iris Frenner, que hoje completa mais 1 ano de vida. Tudo isso, Senhor, que temos em nossos corações e mentes, queremos trazer neste momento como necessitando de auxílio e socorro, com as palavras que Jesus, Teu Filho amado, nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. 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 Vão na paz, um bom final de semana a todos e até o nosso próximo encontro.